Bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso dia, com uma mensagem aí que eu achei bem interessante para o dia de hoje. Mantenha o foco no objetivo, centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos dar início aqui, com o nosso conteúdo proposto, é a Revolução Inglesa. É de 1642 a 1689, E aqui no roteiro nós vamos estar destacando aqui a origem da Revolução, os processos revolucionários, as consequências da Revolução, certinho? E vamos iniciar aqui com o primeiro tópico, que é aqui a origem da Revolução. A Inglaterra, no século XVI, viveu um período de intensas lutas revolucionárias entre as classes sociais que defendiam a manutenção da antiga ordem feudal e as que desejavam a expansão do capitalismo. Esses acontecimentos que desencadeou a Revolução Inglesa. Teve início aí com o rei Henrique, que foi o fundador aí, no Henrique VII, em 1457 e 1509, com a dinastia dos Tudor, que governou a Inglaterra de forma aí absoluta, com o apoio da burguesia e da nobreza rural, gentry, ou seja, eles exploravam aí a terra com fins lucrativos, e havia interesses comuns aí entre ambos. Como, por exemplo, aqui nós vamos ver aqui no próximo, é a centralização do poder político como garantia de ordem social, a uniformização das moedas, do sistema de pesos e medidas e das tarifas para facilitar o comércio, a permissão concedida aos corsários para atacar navios inimigos, os incentivos dados à expansão marítima e comercial, certo? E os sucessores deste rei consolidaram aí os poderes da monarquia. E em 1533 a 1603, sobre o reinado de Elizabeth I, ocorreu o auge do absolutismo inglês, que se inicia aí com a expansão colonial inglesa e a colonização da América do Norte, um período aí de prosperidade econômica. Já na dinastia dos Stuart, no século XVII, após o reinado de Elizabeth I, pretendeu aí exercer um absolutismo de direito, ou seja, poder plenamente reconhecido aí em termos jurídicos. E vários setores da sociedade, como grupos de comerciantes, donos de manufaturas e parte dos proletariados rurais, se uniram aí ao redor do parlamento, com o objetivo de controlar os avanços do absolutismo monárquico. E esses conflitos se prolongaram aí, tendo de um lado os aliados do rei e de um outro lado as forças do parlamento. Ou seja, o rei lutava pelo poder absoluto e o parlamento lutava aí para limitar aí o poder jurídico real, certinho? No próximo itens aqui, nós temos esses processos revolucionários, a Guerra Civil de 1642, a 1658, a Guerra Civil ocorre aí, entre a oposição do parlamento, com Carlos I, que mandou invadir a sede do parlamento e prender seus líderes, e as tropas do parlamento lideradas aí por Oliver Cromwell, E chegou ao fim com a vitória das tropas do parlamento. Já na República de Cromwell, de 1649 a 1658, após a vitória, o país foi comandado aí de 1649, a 1658, conhecido aí como protetorado, destacando aí a formação da comunidade britânica, com a unificação da Inglaterra, Irlanda, Escócia e Paris de Gales, em uma só república de 1651, o decreto do ato de navegação,
né, que tendo como objetivo aí favorecer o desenvolvimento da marinha inglesa e dominar o transporte marítimo em 1651, a guerra contra os holandeses de 1652 a 1654. Os holandeses declaravam guerra contra os ingleses, mas são derrotados, né? E a Inglaterra se torna aí a maior potência naval do mundo, né? Lorde Protetor de 1635, né? Que foi como foi titulado aí Oliver Cromwell, né? Protetor da comunidade britânica. E morte de Cromwell, né? Ocorreu aí em 1658 e o seu filho Ricardo assumiu o poder, dando aí continuidade ao governo republicano, certo? No próximo pontinho aqui, nós temos a restauração monárquica, né, de 1660 a 1688, né? Os Stuarts voltam ao poder após o fracasso administrativo de Ricardo, né, que ficou apenas aí 8 meses no poder, pois ele não tinha as mesmas habilidades aí de seu pai, né? E esse período de restauração estendeu-se de 1660 a 1685, pelos reinos de Carlos II. E de 1685 a 1688, né, Jaime II, seu irmão, e os conflitos continuavam. Os conflitos só acabaram com o rei Guilherme III, né? Assumiu aí o trono britânico e teve de assinar a Declaração de Direitos, né, de Belfast, né, na qual aí o parlamento limitava os poderes do rei, como, por exemplo, aí, né, a suspender lei, né, alguma, e nem aumentar impostos sem aprovação do parlamento, né? No próximo pontinho nós temos aí a Revolução Gloriosa, né, de 1688 a 1689, né, foi marcada aí pela luta entre forças de Guilherme de Orange, né, e as tropas de Jaime II. E ao final o monarca inglês ele foi derrotado. E assim prevaleceu aí a superioridade da lei, né, sobre a vontade do rei, pondo fim ao absolutismo, instalando aí a monarquia parlamentar na Inglaterra, né? Ou seja, o rei reina, mas não governa, certo? E nós temos aqui, no próximo item, né? Nós temos as consequências da Revolução, né? O fim do absolutismo na Inglaterra, né? A monarquia aí, ela passa a ter caráter constitucional e a garantia das liberdades individuais, né, que devolveu aí o Estado liberal, ou seja, a limitação, né, era limitada a ação do governo por leis jurídicas, né, havendo também 3 poderes aí como legislativo, executivo e judiciário. E o avanço capitalista, né, nós temos aqui em destaque o pós-fim ao sistema feudal e abriu aí espaço para o desenvolvimento do capitalismo, estabeleceu medidas na formação da estrutura agrária, mudanças nas relações trabalhistas no campo, aperfeiçoamento aí na técnica de produção, né, um acordo político e econômico entre burguesia das cidades e da nobreza, né, da nobreza rural. E essas duas classes desenvolveram aí a economia inglesa e o país tornou-se a maior potência comercial da época, iniciando aí o desenvolvimento do capitalismo industrial, certinho? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês aí com alguns pontos principais, né? Porém, desculpe qualquer coisa, né? Hoje não é daqueles dias melhores, né? Tô um pouquinho assim de enxaqueca, mas vamos lá. E corrigindo aí, o século, né? Inicia aí no século, eu disse século XVI, e porém é século XVII, ok? Um beijo a todos.